Salve, galera! Bom dia a todos, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, véspera do jogo pela terceira rodada da Libertadores. Amanhã, minha gente, amanhã à noite tem Cerro Porteño e Fluminense lá no Paraguai. Vou trazer para você já notícias do adversário do Flu, venda de ingressos para essa partida. E claro, no Grupo A teve jogo ontem à noite, resultado bom para o Fluminense, mas que traz alguns fatos adicionais que também, de uma certa forma, motivam os adversários. Vamos destrinchar, vamos detalhar o que está acontecendo exatamente no Grupo A e trazer as notícias do Fluminense, que está formando o seu time, que está escalando o time, né? Já trouxe informações ontem, mas vou atualizar para o jogo contra o Cerro nessa quinta-feira, a partir de agora. Vem comigo. Chega aí, chegando, chega fortalecendo, chega fazendo protocolo aqui do canal Ilan FC, é like e inscrição. Tudo 0800, tanto uma coisa quanto outra, é só você clicar no botãozinho embaixo da inscrição, do like, para você me ajudar aqui, a gente chegar muito mais gente com o nosso trabalho. Vamos lá, galera, vamos falar então nessa véspera de Cerro Porteño e Fluminense, né? Porque ontem teve resultado bom no Grupo A, teve empate entre Colo-Colo e Alianza Lima, jogando lá no Chile, na casa do Colo-Colo. Então, assim, era um jogo que, teoricamente, o Colo-Colo deveria ter vencido, né? Para quem quer fazer o que manda o almanaque, para quem quer jogar de acordo com o figurino do que mandam as boas práticas para se classificar em fase de grupos, não dá para você empatar em casa, ainda mais contra o time considerado, na teoria, o pior do grupo. É isso aí, gente. 0-0, Colo-Colo e Alianza Lima. Vou botar aqui para vocês como é que ficou a classificação depois desse resultado e comentar alguns aspectos em relação ao Fluminense, né? É um resultado bom, claro que é um resultado bom, o empate, né? Mas tem algumas coisas a se considerar aí. Olha aí, ó. Com esse resultado, com esse empate aqui do cantinho, Colo-Colo 0, Alianza Lima, Cerro Porteño e Fluminense jogam amanhã, como a gente sabe, às 7 da noite, e a classificação continua assim, mesmo com dois times já com um jogo a mais, o Fluminense ainda se mantém na liderança, o que é ótimo, né? 4 pontos em 2 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota. O Fluminense empatou fora com a Alianza Lima e venceu em casa o Colo-Colo. O Colo-Colo que empatou em casa nessa rodada, né? Nesse jogo de ontem à noite, continua com 4 pontos, aliás, foi para 4 pontos, mas está na segunda colocação, como a gente está vendo aqui. O Cerro Porteño, adversário dessa quinta-feira do Fluminense, hoje é o terceiro com 3 pontos, e o Alianza Lima, já em 3 rodadas, está na lanterna com empate na primeira rodada em casa e o empate de ontem fora contra o Colo-Colo. Claro que é um resultado que foi bom, ninguém disparou, ninguém avançou, ninguém ultrapassou o Fluminense. E se o Fluminense não perder, o que significa é o seguinte: se o Fluminense não perder do Cerro Porteño, ele obrigatoriamente vai continuar na liderança. Se a gente considerar a hipótese de um empate nesse jogo, Fluminense e Cerro no Paraguai, o Fluminense vai a 5, continua como líder, 1 ponto à frente do Colo-Colo e do próprio Cerro, porque o Cerro iria a 4 pontos, né? Então teria Fluminense com 5, Colo-Colo e Cerro com 4 cada um, e o Alianza Lima na lanterna com 2. Se o Fluminense vencer, claro que é uma disparada, vai para 7, e aí fica numa situação muito confortável, 3 pontos à frente do Colo-Colo nessa hipótese, 4 à frente do Cerro e 5 à frente do Alianza Lima. Lembrando que o Fluminense ainda joga no fim da fase de grupos 2 jogos em casa. Então, se for a 7 nesse jogo de amanhã, pode chegar a 13 só com as 2 vitórias em casa, independentemente do que acontecer na rodada próxima contra o Colo-Colo lá no Chile. E a gente tem que considerar também que, obviamente, o fato do Colo-Colo ter empatado em casa ontem também traz um problema adicional, né? Traz benefícios óbvios ao Fluminense, mas traz um problema adicional, que é esse fato do Colo-Colo jogar o próximo jogo em casa contra o Fluminense e agora passar a ter uma obrigação praticamente absoluta de vencer o jogo. Ou seja, a próxima rodada para o Fluminense é no Chile contra o Colo-Colo. E os caras vão fazer o seu terceiro jogo em casa com obrigação absoluta de vencer. Então, a meu ver, parece lógico, né? É indiscutível que dificulta um pouco mais o próximo jogo do Flu, não esse de amanhã contra o Cerro Porteño, mas o seguinte, contra o Colo-Colo lá no Chile. Vai ser uma guerra. O Colo-Colo vai por tudo ou nada jogando em casa contra o Fluminense. E o Cerro Porteño, nesse jogo de amanhã,
né, vai entrar um pouco mais focado, um pouco mais também com a faca nos dentes, enquanto o Fluminense vai estar um pouco mais relaxado, sabendo que até o empate é bom, o Cerro vai pensar o seguinte: nós precisamos vencer porque o Colo-Colo deu brecha, o Colo-Colo abriu passagem para a gente ultrapassar. Então o Cerro Porteño também precisa muito da vitória amanhã, né, para ganhar vantagem, para conseguir, como eu falei, ultrapassar o Colo-Colo e o próprio Fluminense, porque se o Cerro Porteño vencer, ultrapassa o próprio Fluminense. Então a chance que o Cerro tem de ficar muito vivo, ficar muito bem no grupo, é vencendo o Fluminense. Então são conjecturas, são detalhes que trazem esse empate de ontem entre Colo-Colo e Alianza Lima, mas repito, né? Se você olhar o macro, foi muito bom para o Fluminense, que nenhum dos dois tenha vencido, e o grupo continua com o Flu na liderança, a não ser que perca amanhã a partida para o Cerro Porteño. Pois é, gente, e o jogo de amanhã, vou mostrar para vocês notícias vindas lá do Paraguai, né? Notícias que estão surgindo na imprensa paraguaia sobre o confronto entre Cerro Porteño e Fluminense. Primeiro vou mostrar para vocês aqui como é que foi visto no Paraguai, no D10, no Diário Esportivo do Paraguai, esse empate. A Alianza Lima perdoou um Colo-Colo, eles estão tratando como o Alianza Lima tendo perdido a chance de ganhar o jogo na casa do Colo-Colo. Perdoou um Colo-Colo inoperante e segue em último no Grupo A da Libertadores. Perdeu nessa terça-feira o Alianza Lima uma grande oportunidade de chegar à vitória no Estádio Monumental de Santiago, no Chile, e recuperar terreno no Grupo A da Copa Libertadores contra um Colo-Colo que voltou a jogar mal, foi inoperante no ataque, frouxo no meio-campo e impreciso nas áreas, né? Então eles estão criticando muito aqui a atuação do Colo-Colo e dizendo que o Alianza Lima, na verdade, poderia ter vencido a partida, né? Quem viu o jogo sabe que, de fato, não seria nenhum absurdo pelo que a gente viu em campo que o Alianza Lima conseguisse até vencer. Aí seria uma zebraça e um resultado praticamente fatal, diria, para o Colo-Colo. Mas, repito, o Colo-Colo vai para o jogo contra o Fluminense precisando essencialmente, emergencialmente, da vitória na rodada seguinte. E vou mostrar para vocês também qual é a expectativa do pessoal lá no Paraguai, da imprensa paraguaia, em relação a esse confronto com o Fluminense. Jogo de amanhã, né? Olha aí, ó. Na tela, o Cerro cresce a expectativa, no Cerro cresce a expectativa para o duelo contra o Fluminense. Eles se preparam para receber o Flu amanhã no Nueva Ola, né, que é o estádio onde vai acontecer o jogo, pela rodada 3 do Grupo A da Libertadores. Aí a gente vê aqui, ó, na matéria também do D10, a foto do treinador do Cerro Porteño, Manolo Jiménez, né? E aí eles falam sobre a venda de entradas, galera, ingressos para esse jogo. 20 mil ingressos já vendidos para Cerro Porteño e Fluminense. Ilan, é pouco ou é muito? Não é muito não, tá, gente? É um estádio com capacidade para 40 mil espectadores. Provavelmente não estão à venda 40 mil ingressos, mas devem estar à venda 34, 35 mil. Deve ser a capacidade mais ou menos do que vai se receber nesse jogo, né? Ingressos disponíveis, tem sempre aquela margem de segurança. E eles estão dizendo aqui o seguinte: seguem ingressos disponíveis para todos os setores. Vocês estão vendo aí os preços, né? Norte, novena, plateia, preferência VIP, enfim, todos os setores ainda têm ingresso. Não, galera, não encheram nem ali a Sul, sabe? A Sul deles, o setor principal da torcida da Barra lá do Cerro Porteño, nem isso está lotado. Lembrando que o Nueva Ola é o estádio do Cerro Porteño. Vou mostrar daqui a pouco para vocês uma imagem do estádio. E sobre a equipe, sobre o time que vai jogar contra o Fluminense, eles vão fazer também o último treino, assim como o Fluminense, nessa quarta-feira, e eles só têm duas dúvidas para confirmação do time titular, são dúvidas no setor ofensivo. Mas ele vai manter a base, o treinador, né, e vai ter um time mais dinâmico, né, com transição mais rápida e tal, com mais velocidade no momento de atacar. E aí ele fala sobre os prováveis jogadores que vão entrar em campo, né? O D10 fala do time provável. Vamos lá, seria com Fernandes, o goleiro, Benítez, Baez, Brock e Arzamendia. Difícil falar o nome dele, mas é isso aí. Iturbe, Morel, Peralta e Carrizo, Domingues e Churin. Esse deve ser o time que vai entrar em campo contra o Fluminense na partida dessa quinta-feira, time escalado pelo treinador do Cerro Porteño, Manolo Jiménez. Vocês querem ver como é que é o estádio onde o Fluminense vai jogar? Agorinha para vocês, esse estádio onde já há 20 mil ingressos vendidos, vou botar aqui na tela. Tá aí, ó, é um estádio que tem 54 anos, né? Vai fazer 54 agora em maio, tem a minha idade praticamente, eu faço 54 no fim do ano. Mas o Pablo Rojas, General Pablo Rojas, que é o nome original do estádio,
foi construído e inaugurado em maio de 1970. Você está vendo aí a imagem? E é um estádio com capacidade para até 40 mil espectadores, um estádio antigo, como a gente está vendo aí, e é onde o Fluminense vai jogar essa partida dessa quinta-feira contra o Cerro Porteño, que é o proprietário do estádio. Então, é o estádio onde habitualmente joga o Cerro Porteño. Galera, o Fluminense faz também nessa quarta-feira seu último treinamento, agora à tarde. Isso está marcado para as 3 horas da tarde. E os jogadores tiveram uma manhã livre lá no Paraguai. Né? Folga, cada um faz o que quer, pode até dar uma saidinha se quiser, com responsabilidade, é claro, lá em Assunção. O Fluminense está num hotel que é utilizado em parceria com a própria Conmebol, porque fica ao lado da sede da Conmebol. Estive lá já 2 vezes, né? Fica do outro lado da rua, mas é em frente praticamente à sede da Conmebol. É um pouco afastado exatamente do centro de Assunção, né? Não é exatamente em Assunção, é ali meio que nos arredores. Fica um pouquinho afastado, não tem muita coisa para fazer em volta, não. É um local meio que isolado, sabe? Mas os jogadores estavam com a manhã livre, podiam fazer o que quisessem e vão ter, antes do treinamento, antes da saída para o treinamento, portanto, entre o almoço e a saída, porque o treino é às 3 horas da tarde, no estádio do Esportivo Luquenho, não vai ser esse último treinamento no local do jogo, vai ser no Esportivo Luquenho. O Fluminense vai ter um período entre o almoço e a saída dos jogadores, com o ônibus do clube, vai ter uma sessão de vídeo, onde o Fernando Diniz vai conversar com eles, provavelmente vai mostrar um vídeo do adversário. Um vídeo envolvendo o Cerro Porteño, um vídeo ali educativo, né, para mostrar o posicionamento, como é que os caras jogam, como é que não jogam, isso aí antes da saída para o treinamento. E às 3 horas da tarde, lá no estádio do Esportivo Luquenho, a última movimentação, onde o Diniz deve confirmar o que já fez no treino no Rio de Janeiro, o último treino antes da viagem. Repetir a formação, a escalação que enfrentou o Vasco. Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Marquinhos, Germancano e Arias. Já está quase na boca do povo, já está quase dando para lembrar assim rapidinho de cor, né, gente? Esse é o atual time titular do Fluminense, esse é o time que deve ir a campo amanhã, porque foi o time que ele usou não só na vitória contra o Vasco, mas também no treinamento no Rio, né, quando fez seu último ensaio em terras nacionais, e deve repetir essa tentativa, esse ensaio, esse teste no treino dessa tarde lá no Paraguai. Portanto, sem muitas dúvidas, Diniz apostando no que deu certo, no time que venceu pelo Campeonato Brasileiro. Aquele velho chavão, em time que está ganhando, não se mexe. Tá bom, gente? Vamos aguardar e mais tarde eu trago notícias sobre o que aconteceu no treinamento essa tarde lá no Paraguai. Por hora, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário da sua expectativa para esse jogo do Fluminense contra o Cerro Porteño, tá bom? Uma ótima quarta-feira a todos. Mais tarde a gente se vê. Valeu.